Boa noite, pessoal que curte o canal Contos do Dingos no YouTube. Toda sexta-feira, um caos, uma história de assombração diferente. Pai, hoje eu vou contar para vocês uma da mula sem cabeça. Esse caso eu não vi, né, que é coisa muito antiga. Mas eu fui para Minas agora no começo do ano e eu escutei esse caso de um senhorzinho já bastante avançado de idade. E eu senti vontade de contar ele, mas para me contar eu tinha que pedir permissão para o rapaz que estava lá junto comigo, né? E ele aceitou de boa, então eu vou contar para vocês. Mas antes de eu contar, não se esqueça, se inscreva no canal Contos do Dingons. Toda sexta-feira um conto ou um caso de assombração. Beleza? Pessoal, a história ela é o seguinte. Eu fui para Minas no começo do ano. E toda vez que a gente vai, tem um rapaz lá, um vizinho da minha mãe, por nome de Rogério, que ele é um rapaz que a gente tem uma amizade bastante boa lá. E toda vez que eu vou para lá, a gente sempre faz, né, uma fogueira no dia que eu chego. E a gente sempre come, né, batata doce, milho, né, a gente compra um vinho, põe lá na fogueira, esquenta. Então a gente fica tomando um vinho quente, né? Tomando vinho, comendo a batata, um milho, né? E a noite vai passando, a gente vai conversando, vai se divertir. Tipo interior mesmo, eu gosto dessas coisas. Aí sucedeu, rapaz, que nesse dia que nós fomos pra lá, nós pegamos umas madeiras, né? Os galhos, né? Uns troncos que a gente tinha lá, né? E fizemos uma fogueira. Eu falei pra ele, não vou pegar umas batatas. Enquanto isso você acende? Ele falou, acendo. Eu falei, beleza. Aí ele acendeu. Aí quando eu voltei, tava ele, mais um senhorzinho sentado lá. Aí nós começamos, né, a acender, né? Colocamos o vinho lá pra esquentar, já ficamos ali. Aí conversa vai, conversa vem, né? Até as coisas ficam boas pra gente comer. Aí ele falou, né, pra esse senhor, falou, esse rapaz aqui, ó, ele gosta de caos e de história assim do interior, coisa de assombração. E deu risada. Aí esse senhor olhou pra ele sério e falou, rapaz, não ri não. Tem muita coisa que a gente não entende. Eu vou contar pra você uma coisa que aconteceu comigo lá ali no alto do Rio Doce, na gruta, que era um lugar bastante atrasado. Faltava muita coisa, né? Não tinha escola, não tinha nada. Um certo dia chegou uma professora lá, né? E lá onde nós morávamos era um povoadozinho. Tinha todo mundo conhecido, né? Os pessoal que trabalhava e vivia da terra. Todo mundo pobre, né? As casinhas tudo de pau a pique, né? Os pessoal tudo, a maioria trabalhava na redondeza, né? Nas terras, né? Dos senhor de, né? Senhor de terra, senhor de engenho, plantação. Então era aquela vidazinha que é o seguinte, a única diversão que a gente tinha era a paróquia da igreja. E tinha a paróquia da igreja, né? No terreno da igreja tinha a casinha, né, de sapé onde morava o padre. E tinha uma outra casinha, né, de sapé, que há muitos anos atrás tinha tido uma professora, né? Que também com o passar do tempo morreu. Aí como era um lugar muito pobre, não tinha ninguém, tinha dinheiro para pagar um professor, foi ficando. Até o dia que chegou essa professorinha, né? Ela foi, conversou com o padre, né? Pediu pro padre permissão. Aí o padre explicou para ela, ó, aqui a gente não tem dinheiro, somos uma comunidade pobre, assim, 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 né? Mas a gente faz gosto da senhora fica aqui. O que a gente pode fazer, a gente arruma aquela outra casinha de sapê que tem no pátio da igreja pra senhora. Aí a senhora mola e dá aula lá. A gente, né, dá uns alimentos para a senhora poder, né, se sustentar sem ter que trabalhar na terra. E a gente, né, conforme o que der, época assim de colheita, a gente pode dar uma ajuda financeira para a senhora. Aí ela ficou alegre, gostou, falou, não, para mim tá bom, e foi ficando. E, né, e o senhorzinho foi contando a história para nós, né? E a gente, pô, comecei a prestar atenção, que eu gosto, né, dessas histórias. Aí falando, né, que ela foi, ficou. O padre gostava muito dela, já era um senhor já avançado de idade, né? E
os pais das crianças gostaram muito, que, né? Aí foi tudo correndo bem, 3, 4, 5 anos, até que o padre já era um senhor antigo já, né? E veio falecer. Aí, naquela época podia faltar tudo, só que não podia faltar nem a igreja e nem o padre da paróquia da comunidade. Aí trouxeram outro padre, só que aí trouxeram um padre jovem, bonito, né? E né, educado. Rapaz, esse foi o pecado lá da comunidade. Na hora que esse padre chegou, que a professorinha viu o padre e se apaixonou pelo padre. Aí os pessoal, né, tinha aquela história, né, de que se a mulher deitasse com o padre, virava mula sem cabeça. Aí ficava aqueles negócios, né? Ela também era do interior, sabia dessas crendices, essas coisas. Mas mesmo assim não ligo não. Só que ela não deixava ninguém perceber o amor que ela tinha pelo padre. Só que a coisa foi ficando de um jeito, que teve uma hora que ela não conseguiu esconder. Chamou o padre, conversou com o padre e falou, né, que sentia afeto por ele, sentia amor. Se ele não, né, não queria ele largar a batina, e os dois iam para outra cidade, ela ia viver de professora até eles ir, né, fazer alguma coisa, né, para eles poderem viver bem. Aí o padre, né, falou para ela, ó, você me desculpe, tenho muito amor por você, gosto de você, mas infelizmente eu sou uma pessoa da igreja. Eu fiz meu pacto com Cristo de servir a Ele, né? Tô na igreja, eu não posso sair, né? Tenho meus dogmas, tenho meus negócios tudo, então infelizmente eu não posso. Você não fique triste, mas eu não posso. Aí ela falou, não, tudo bem, não quero prejudicar o senhor, e saiu. Só que depois daquele dia ela já não era mais a mesma pessoa. Aí já ficou uma pessoa ruim, né? Já magoada. Aí já não estava tratando mais as crianças direito. Qualquer coisinha metia castigo nas crianças. E ela foi ficando assim, fechando o coração cada vez mais. Até que um dia ela ficou sabendo que tinha uma anciã lá no meio da mata, né? Na estrada. Que ela mexia com feitiçaria, essas coisas assim, né? Ervas, essas coisas. Aí ela foi lá perguntar, né, pra essa senhora se ela podia ajudar alguma coisa. Mas ela falou que ela estava apaixonada por uma pessoa, mas não falou que era pelo padre. Aí essa senhora foi, né? Falou pra ela, não, tudo bem, você faz assim, assim, assim. Deu uma erva lá pra ela, um negócio pra ela fazer um chá, isso, aquilo, outro, né? E ela fez e chamou o padre, né, para ir na casa dela, né, onde ela dava aula, dizendo que era para poder, né, conversar com ele sobre a escola, essas coisas. O padre foi. Na hora que o padre chegou lá, ela toda alegre, fez um chá, né, esse chá já estava preparado, aí, né, uns bolachinhos, uns negócios, aí deu o chá. Conforme o padre bebeu o chá, o padre já ficou meio tonto, meio zonzo, não sei o que. Aí ela aproveitou, né, colocou o padre na cama e deitou-se com o padre, fez o que ela queria fazer. Aí, só que não levantou em fora não, ficou deitado na cama, achando que se no outro dia o padre encontrasse com ela na cama, né, ia ter gostado e ia casar com ela, só que aconteceu o contrário, que conforme ela, o padre acordou e viu na cama com ela, o padre entrou em desespero, porque ele era muito devoto da igreja, né, isso, aquilo, outro. Aí ela, né, explicou tudo que tinha acontecido e tudo, aí o padre ficou muito triste, queria ter que largar a igreja. Só que o padre não falou nada para ninguém. Ele foi para frente, né, da igreja, colocou a cadeirinha dele, sentou lá. A partir daquele dia já não comeu, não bebeu, não fez mais nada. 5, 6 dias, 7 dias, o padre foi e morreu. Ficou todo mundo triste, né, porque gostava muito do padre. Aí aconteceu que logo depois da morte do padre começou a sumir umas crianças. Aí numa sexta-feira à noite sumia um, na outra sexta-feira à noite sumia outra. Aí começou, né, os pessoal dizendo que tinha alguma maldição, alguma assombração que estava levando as crianças. Aí sucedeu que teve um rapaz que morava lá e ele foi, né, pra cidade. Aí voltou, já era muito tarde, ele ficou lá bebendo uns negocinhos. Quando voltou, ele tinha que atravessar a pontezinha do Ribeirão para chegar no povoadinho. Conforme ele vinha vindo, ele escutou uns tropel de cavalo, né, de bicho. Aí uns relinchos altos, né, um som estranho.
Aí ele se escondeu no mato. Na hora que ele se escondeu no mato, ele viu passar, segundo ele, uma mula sem cabeça. Uma mula preta, bem grandona, toda escura, né? Com uma criança, né, deitada assim no lombo dela, como se tivesse desmaiada. E só que no lugar da cabeça não tinha cabeça. Saía assim aquelas labaredas de fogo, como se fosse, saísse do pescoço dela, como se fosse uma cabeça. E num galope, e desapareceu no meio da escuridão. Aí ele foi, né, correu assustado, né, contou pra todo mundo. Os pessoal não levaram muita fé, porque, né, ele era bêbado, né. Mas aí, como sumiu a criança, aí tinha um cidadão lá, um rapaz jovem, né, que ele tinha perdido a esposa dele e tinha ficado ele só tomando conta do filho. Aí ele, conforme ele ficou com medo de perder o único filho que ele tinha, que estava na escola, ele também conhecia essa feiticeira. Aí ele foi lá, conversou com a feiticeira, contou direitinho como é que acontecia, o que estava acontecendo, né? As crianças que estavam sumindo, a mula sem cabeça que estava vindo lá catar as crianças. Aí ela falou, ó, para você matar uma mula sem cabeça, você tem que pegar uma certa árvore no meio da mata. Você tem que cortar um galho dela que ninguém tenha pegado, mexido, cortado. Você preste bem atenção nisso. Você não pode estar com marca nenhuma de faca dele. Você corta ele, faz uma lança, pega a água benta, molha ele na água benta e deixa de quinta para sexta-feira. Você só tira ele de dentro da água benta na hora que você for sair, que você estiver disposto a matar a mula sem cabeça. Só que você tem que ter coragem, que você só vai ter uma chance. Aí falou, não, tudo bem. Aí o que ele fez? Ele, quando fez tudo que tinha que fazer, né? Aí quando foi assim, na sexta-feira, mais ou menos às 6 horas da tarde, começou a escurecer, ele foi para esse lugar perto dessa pontezinha do Ribeirão, onde o rapaz falou que tinha visto, né? E ficou lá escondido. Aí daqui a pouco, rapaz, na hora que deu assim, demorou um pouco, mas na hora que deu assim a escuridão da noite, aquelas horas das almas, meia-noite, assim, ele foi e escutou o barulho. Os rapés, né, os pontapés, os coices, né, os relinchos, aqueles relinchos bem fantasmagóricos mesmo, né, bem triste, aquele soluço, né. Aí ele foi e ficou. Aí naquele viu lá na frente, saindo assim, de trás entre a igreja e a escola, veio aquela mula sem cabeça grandona, toda preta assim, com aquela labareda de fogo subindo, né, do pescoço. E com a criança, outra criança já deitada no dorso dela. Aí ele pegou e se posicionou. Na hora que ela passou, ele só gritou, valha-me Deus, mande essa lança no lugar certo, e jogou. Ela foi certinho assim, pegou por baixo assim, no peitoral assim, né, da mula. Aí ela já caiu. Conforme ela caiu, a criança já caiu do outro lado. Aí, né, no meio daquele barulhão, né, dos relinchos da mula sem cabeça, o povo escutou. Aqueles que teve coragem saiu. Aí quando eles chegaram perto assim, viram, né, a criança assim, já começando a acordar do desmaio, e a mula do lado. Aí a mula foi começando a desvirar. Daqui a pouco, na hora que todo mundo viu assustado, era a professorinha. A professorinha se dormiu com o padre, fez o que não devia, virou a mula sem cabeça. E assim acabou a história, falou o velho. Aí eu olhei assim, né, mano, eu e o Rogério olhando pro velho assim, falando, mas e é? Rapaz, e como você soube dessa história? Aí o velhinho olhou pra nós e falou assim, não, eu sei, essa história é verdadeira. Aí o Rogério olhou pra ele e falou assim, mas rapaz, diz um negócio, e as crianças? Conseguiram achar as outras crianças? Ele falou, não, as outras crianças desapareceram todas. Eu falei, caramba. Aí ele falou que desapareceu, aí foi levantando assim, como se fosse pegar mais uma lenha pra colocar no fogo. Aí foi andando. Aí eu, na minha, falei assim, ô, compadre, diz um negócio. O senhor contou a história aqui, né? Mas ninguém sabe o nome dessa pessoa desse rapaz que conseguiu matar a mula sem cabeça. Aí ele olhou pra nós assim e falou, rapaz,
O nome dele eu não posso te falar não, mas eu posso te dizer que ele tá vivo, já tá bem idoso e muito feliz por ter conseguido salvar o filho dele. Aí eu ia assim, aí eu virei a cabeça assim pro Rogério e falei, rapaz, será? Quando nós olhamos, cadê o velho? O velho já tinha desaparecido no meio da escuridão. Aí eu olhei pro Rogério e falei assim, eu olhei pro Rogério e falei, rapaz, que história, hein? Essa aí foi, caramba, mano, dá a impressão que dá até que ele viu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, o velho é triste. Essa história foi boa. De onde você conhece ele? Eu falei assim, de onde eu conheço ele? Eu pensei que ele era amigo seu. Ele falou, rapaz, eu não conheço esse, eu nunca vi esse homem na minha vida. Na hora que eu entrei lá pra dentro, quando eu cheguei, ele já tava sentado aqui. Eu falei pra ele, mas rapaz, eu pensei que ele era amigo seu, porque eu vim de São Paulo, só veio eu e minha esposa. Aí nós olhamos assim um pro outro, rapaz, e pensamos, será que ele é o rapaz? Vai saber. Só Deus e ele. Pessoal, essa foi mais uma história de Contos do Jingles. Curta lá e se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein?